Eu tenho uma missão aqui bastante desafiadora nessa noite, porque existe algo que Deus está fazendo conosco desde o começo desse culto. É claro que você está percebendo, e existe uma continuidade agora para nós termos dentro da palavra de Deus, que está tudo ligado. O Senhor, Ele faz sempre algo quando nós nos reunimos com essa intenção, sempre de uma maneira com muita intencionalidade da parte dEle. Então eu preciso de graça, amém? Para repartir aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu tenho certeza que vai ser muito, mas muito importante para cada um de nós, amém? Então vamos orar mais uma vez, mas eu sinto que nós precisamos orar pela palavra agora. Deus, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já fez nessa noite, aquilo que o Senhor já está provocando dentro de nós, as coisas que o Senhor já tem falado, Deus, ministrado. As tuas palavras são cura, Deus, para as nossas vidas. A tua voz, Espírito Santo, tem o poder de entrar em lugares profundos dentro de nós, de revelar coisas que talvez estão ali até protegidas, Senhor, para que com uma intenção santa e pura da tua parte, o Senhor possa tocar, o Senhor possa curar. É o que nós queremos te pedir nessa noite. Aquilo que está proposto no teu coração, Deus, para fazer conosco, nós queremos estar abertos e nós queremos dizer sim a teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não seria uma novidade para nenhum de nós sabermos que Deus tem planos maravilhosos para as nossas vidas, amém? Simone falou sobre isso. A Bíblia vai revelando isso para nós o tempo todo, de uma forma muito clara. Deus não nos chamou para nós vivermos de qualquer maneira. Ele tem um propósito, o Senhor, Ele tem um caminho para nós, uma história preparada para cada um. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz, não são planos de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança, amém? Deus mostra aqui nessa palavra para nós que Ele tem planos, e são planos de paz para cada um de nós, planos de um futuro abençoado, e nós podemos esperar por essas palavras nas nossas vidas. É isso que nos espera, planos de paz, planos de bênção, planos de prosperidade, e nós podemos, crendo nessa palavra, nós podemos esperar por uma realidade que Deus tem liberado sobre as nossas vidas, aleluia, esperar. Mas para nós vivermos, entrando de uma forma muito honesta nessa noite já com você, para nós vivermos esse propósito, nós precisamos estar de verdade em condições para que essas palavras elas nos alcancem. Nós precisaremos estar em boas condições espirituais, amém? Nós precisaremos estar em boas condições físicas e também em boas condições emocionais. Existem muitas coisas que acontecem com a gente e continuam acontecendo, mas para que a gente possa viver algo que Deus tem liberado para nós através do Espírito Santo, e aquilo é claro que quando nós recebemos, desde a primeira vez que nós recebemos essa palavra, mesmo que aquilo esteja distante, nós olhamos e nós sabemos que aquelas palavras são palavras verdadeiras para nós, que existe sim uma promessa, existe sim dias que são mostrados assim pelo Senhor, que devem ser a nossa realidade. Mas nós chegamos aqui nessa questão das nossas condições para nós vivermos tudo isso. Porque quando nós olhamos condições espirituais, condições físicas, condições emocionais, que elas precisam também ser visitadas, elas precisam estar em ordem, a gente precisa estar em equilíbrio. A gente entende que nós, como seres humanos, nós não viveremos apenas de decisões que a gente talvez as classifique como espirituais. Nós viveremos também das condições, ou seremos
ou seremos talvez mobilizados pelas condições da nossa alma, as coisas que estão ali dentro de nós. Porque quando nós estamos, por exemplo, com o coração ferido, quando as nossas emoções elas estão sobrecarregadas, quando a nossa mente talvez esteja cansada, até aquilo que nós sabemos ser verdade se torna difícil de viver. E é exatamente nesse ponto que entra algo fundamental na nossa vida cristã, a esperança. A esperança, ela é a capacidade de continuar caminhando, mesmo quando a nossa alma está desta forma, cansada. Isso é esperança, é essa capacidade de nós irmos além, de nós darmos outros passos. Não é fingir, esperança não é isso. Esperança não é fingir que está tudo bem, não é negar as nossas dores. Esperança é confiar em Deus, é confiar que Deus ainda está conduzindo a nossa história, mesmo quando nós estamos abatidos. Isso é esperança. Isso é esperança através de uma revelação bíblica. É por isso que o salmista, ele olha para dentro de si mesmo e faz uma pergunta. Ele diz assim, em tom de pergunta para ele mesmo: por que você está abatida, ó minha alma? E logo em seguida ele responde ao próprio coração: ponha a sua esperança em Deus. Salmo 42, versículo 5. Esse texto, ele revela algo muito humano para nós. Uma pessoa, ela pode amar a Deus. Uma pessoa, ela pode estar servindo a Deus, caminhar com Deus, e mesmo assim experimentar um profundo abatimento na sua alma. Se nós formos ler esse texto inteiro, ou melhor, esse Salmo 42, você pode fazer isso depois, você vai encontrar pelo menos três coisas acontecendo dentro deste homem. A gente vai perceber que ele tinha saudade da presença de Deus, por essa alma que estava abatida dentro dele, e ele tentando se livrar dessa situação. A gente vai encontrar uma tristeza profunda dentro do seu coração, e uma luta interna justamente para ele voltar a ter esperança. A gente vai encontrar isso lendo este salmo. E talvez uma pergunta para a nossa primeira pausa dramática da noite: por que isso pode acontecer com alguém que ama, alguém que serve e caminha com Deus? A pausa dramática é para você pensar. Por que será que uma alma abatida pode fazer parte de um momento, de uma vida que já conhece o Senhor, que ama o Senhor, que serve o Senhor, que está caminhando com Ele? Alguém tem uma resposta? Tem alguém aí? Já já a gente vai descobrir essa resposta juntos, daqui a pouco, mas vai pensando sobre isso. Mas estar abatido espiritualmente nesse momento, nós podemos concluir que não significa que a pessoa deixou de amar a Deus. Aleluia! Mas sim que essa pessoa, ela precisa de cuidado. Ela precisa de dar atenção a essa realidade que está dentro dela. Em João, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como também vai bem a sua alma. Esse texto, ou esses textos, vão mostrando então para nós que quando a alma se abate, quando o coração ele se cansa, isso afeta
decisivamente a forma que nós vamos caminhar. Mas como normalmente isso acontece? Com alguém, lembre-se disso, que ama o Senhor, que está buscando o Senhor, que está, assim como o salmista aqui no Salmo 42, ele lutando para ele ter esperança, para essa realidade de novo ser a sua realidade, alguém que está vivendo em paz, e não com a sua alma abatida. Mas como normalmente isso pode acontecer? Para isso nós vamos olhar bem de perto a história de um homem hoje, um homem de Deus, chamado Elias. Elias, eu vou passar aqui a história para você depois também poder ler, a gente não ficar nesse texto, senão o pastel ia queimar. Mas toda essa história vai estar em 1 Reis, livro de 1 Reis, capítulo 19, a gente vai voltar um momento no capítulo 18, capítulo 17, mas está aí dentro, 1 Reis 17, 18, 19. Elias, aqui já no capítulo 19, depois de enfrentar seus adversários, opositores, depois de ele vencer uma guerra muito importante, aqui é o famoso texto da derrota dos profetas de Baal. Literalmente o texto diz que ele entra em colapso. Esse homem de Deus, chamado Elias, amava o Senhor, estava buscando caminhar com o Senhor, não tinha acontecido nenhum pecado aqui, ele não tinha feito nada para essa sua alma ser de repente uma resposta lógica, simplesmente depois de uma vitória, é claro que foi cansativa, desgastante, mas depois desse momento, o texto vai mostrar para nós que literalmente a sua alma entra em colapso, porque ele diz o seguinte: Senhor, tira a minha vida. 1 Reis 19, aqui é o versículo 4. Como um homem que acabou de viver uma das maiores vitórias espirituais da Bíblia pode, poucos dias depois, desejar a sua própria morte? E a resposta é simples. É óbvio que aquele momento não nasceu do nada. E às vezes, é exatamente o ponto que nós precisamos puxar de algumas pontas soltas que talvez estejam também na nossa vida. De repente a gente não entende por que algumas coisas estão me mobilizando tanto, causando tamanho abatimento talvez dentro de mim, coisas que só eu sei, e nós estamos sendo honestos nessa noite, amém? Pelo menos eu estou. Alguém mais quer ser honesto aqui comigo? 2, 3, oh, glória a Deus, valeu Ana, Fernandão, Ana, aqui, opa, amém, a conversa está melhorando, né, porque a gente vai falando as verdades, e as verdades também vão chegando, e o Espírito Santo vai então entendendo que existe uma abertura dentro de nós, porque a gente sabe, se a gente for conversar bem de pertinho, que essa é uma realidade em alguns momentos das nossas vidas, e pode ser a realidade de muitos aqui nessa noite. Aquele momento não nasceu do nada. Aquela crise, ela foi o resultado de um longo processo na vida desse homem de Deus, chamado Elias. Elias vinha de uma sequência de pressões, de batalhas internas e principalmente, guarda essa palavra, principalmente Elias vinha de uma sequência de frustrações. Se a gente volta então um pouquinho no tempo, a gente entende isso. 1 Reis capítulo 17, onde tudo começa. Deus manda Elias, esse profeta, antes dessa história que ele está dizendo para o Senhor, assim como o salmista, que a sua alma estava em falência. Lá atrás, antes desse ser o resultado, Deus manda Elias a algumas missões, alguns desafios. E esse primeiro era para anunciar ao rei Acabe,
por causa da idolatria que aquele povo estava vivendo, que não haveria mais chuva na terra. Essa é a primeira missão que a gente percebe nessa escalada de coisas muito, muito importantes que foram acontecendo na vida desse homem. Agora, veja bem, essa missão que Elias recebe para falar com o rei, é algo que talvez a gente não consiga dimensionar, mas simplesmente era para ele chegar para um rei que não era lá flor que se cheirasse, dizendo que todo aquele reino ia ficar sem chuva, e ele estava liberando aquelas palavras de Deus para aquele povo. Agora pensa você falar isso para uma região, para uma cultura, para um reino que era agrícola, que tinha agricultura como também um dos seus meios, era uma sociedade agrícola. A seca significava uma crise iminente para aquele povo, significava fome, significava também um colapso financeiro, econômico. Depois dessa mensagem, Elias fez isso. Depois dessa mensagem, Elias se torna um homem procurado. Aqui vem o resultado dos desafios na vida de um homem de Deus. E se você é um homem de Deus, e se você é uma mulher de Deus, ainda mais no Dia Internacional da Mulher, vai saber que às vezes, depois de um grande desafio, vitória ou derrota, ou mais ou menos, a gente sabe que tem um momento ali que a gente talvez possa classificar como um retorno daquela nossa ação, talvez uma oposição que vem contra nós. Alguém aqui que é da intercessão sabe muito bem sobre isso. Nós intercedemos, oramos por alguém e talvez logo depois você começa a perceber algumas coisas, oposições na sua própria vida, não é verdade? Fisicamente. E esse homem então, ele passa a viver esse momento seguinte. Há um desafio que Deus deu para ele. Depois dessa mensagem, Elias se torna esse homem procurado. Então, Deus manda que ele se afastasse e que ele vivesse de uma forma escondida. Só que Deus fala para ele ir para um lugar, para ele se esconder, porque ele estava sendo procurado por essa palavra que ele liberou, e foi a realidade daquela nação. E o pensamento foi, para que esse homem, ele não continue fazendo isso conosco, a gente precisa fazer algo contra ele. Deus manda ele se esconder por causa dessa palavra, e ele se esconde junto a uma fonte de água. E ele passa a viver assim, escondido, a viver isolado. O texto vai dizer para nós que ele dependia de pássaros para trazer comida para ele. A gente olha isso e fala, meu Deus, que maravilhoso, né? Imagina, você está escondido, você está ali isolado, todo mundo querendo te matar, e daí vem um passarinho e traz comida para você. Agora, eu não sei se você já viu um passarinho trazendo comida. Ele não vai trazer um filezinho grelhado, né? Não vai trazer um pacote de batatinha. Ele não vai trazer no seu bico ali uma air fryer, né? Para você poder preparar as coisinhas que vai passando por ali, um ratinho, talvez, ou algum bichinho que passe perto. Então ele é alimentado por esse corvo. É claro que tem um milagre aqui, mas gente, não era uma situação confortável, com certeza. Ele dependia desse sobrenatural para ele apenas se alimentar. Não é exatamente a vida de alguém, ou melhor, não é exatamente a vida que alguém imagina quando pensa em ser usado por Deus. Porque tudo isso aqui está dentro de algo que está acontecendo por um movimento que ele fez pela fé. Bom, quando nós chegamos nessa nossa última missão na Itália, nós, é claro que enfrentamos uma guerra espiritual, que nós já compartilhamos com vocês muitos desses capítulos. Era uma guerra intensa. E nós estávamos avançando naquele lugar, nós estávamos declarando palavras de Deus, conversão daquela cidade, daquele povo. Nós declarávamos todos os dias, às vezes nas nossas casas, às vezes nós saíamos para declarar aquelas palavras de Deus sobre aquela cidade que nós fomos, levar o Evangelho. Uma vez nós fomos para um estacionamento, porque tinha um estacionamento ali, igual estava junto.
nós estávamos naquele estacionamento de um supermercado, era o Penny, né? Esse supermercado era uma região central ali de Bérgamo, e nós fomos lá para não incomodar ninguém e a gente declarar ali tranquilamente. Nós fomos a altas horas, né? Não sei que horas que era, mas já estava bem tarde. E nós chegamos lá de carro, paramos nesse estacionamento do supermercado, estacionamento aberto, e perto ali tinha a Questura, né, que é tipo a Polícia Federal, né, vários órgãos ali, enfim, um lugar estratégico. A gente tinha lugares estratégicos. E nós estávamos ali, talvez, não sei, 8, 6, mais ou menos, homens, né? Essas aventuras ia só os homens, né? Porque alguns lugares ali realmente a gente temia até pela nossa segurança. E nós começamos a orar, a profetizar naquele lugar, e a gente, eu acho que perdeu um pouquinho da noção. E a gente começou a guerrear mesmo, falando alto, né? E o que acontece? Acontece que a gente não sabe quem até hoje, mas alguns vizinhos ligaram para a polícia. E daí, de repente, a gente lá no estacionamento, orando, chega a viatura, né? Viatura da polícia, aquela viatura bonita, italiana, azul, luzinha azul piscando e tal. Daí desce a polícia e faz um batidão ali, né? Documento, vagabundo, né? Não falou vagabundo, né? Mas o André estava com a gente, ele estava sem documento, né? O David estava com a gente, vocês conheceram o David, ele estava ali, eu não lembro quem estava sem. O David estava sem documento, enfim, né? E a gente explicando para os polícia ali, né? Falando, não, a gente está aqui orando, né? E eles achando que a gente ia entrar no supermercado. Essa era a ideia deles, tipo assim, tem um povo lá que está na frente do mercado rodando, eles vão entrar, eles vão invadir, né? Imagina a hora que eles descobriram que a gente era brasileiro, meu Deus, né? Todo mundo encana. Mas a gente viveu algumas experiências assim. No final eles nos liberaram, né? Nos liberaram, ninguém prendeu o góis, glória a Deus. A gente não ia deixar, a gente ia para cima. E a gente viveu algumas experiências assim, que essas a gente imagina que fazem parte de desafios que Deus tem para nós. E essa era a nossa realidade lá em muitos momentos, mas não só. Essa era a nossa realidade. Em um outro momento, talvez você já sabe dessa história, eu estava ali trabalhando no meu restaurante, bonitinho, obra de Deus, profetizando da mesma forma, é claro que em silêncio, porque eu precisava do meu emprego, mas ali eu estava o tempo todo profetizando, estava o tempo todo andando por aquele lugar, aquela terra. Às vezes eu pegava van, ia para alguns lugares, e era sempre profetizando, declarando a palavra de Deus sobre aquele povo. E num determinado momento eu lá juntando as minhas bagunças, que os invejosos vão dizer que eram lixo, mas eram artigos de se descartar, juntando as bagunças ali que eles faziam naquele restaurante. Era no primeiro andar o restaurante, eu ficava na parte de terra juntando essa bagunça. Um certo dia, em meio a essa missão poderosa, declarando a palavra de Deus, eles jogam sem querer, eu acho, uma caixa, uma bandeja de ovos, né, e cai em cima de mim, na minha cabeça, né? E naquele dia eu falei algo talvez meio parecidinho com o que Elias fala aqui. Eu lembro, eu cheio de ovos, ovo ali para todo lado, pisando em ovos é um problema, né? Os ovos, eles nos perseguem. E piada interna. Mas o que acontece é que naquele momento, cheio de ovos, e em meio a essa missão maravilhosa, eu falei para o Senhor, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque a gente vai classificando as coisas que são espirituais e as coisas talvez que vão acontecendo conosco, que também fazem parte dos desafios que Deus tem para nós. Talvez é só o próximo momento onde o inimigo também quer nos calar, quer talvez nos impedir. É óbvio que isso acontece, mas nesses momentos talvez pela nossa exaustão espiritual, pelos movimentos que Deus está nos mostrando, que nós precisamos fazer, passos de fé, às vezes nós vamos ficando assim, tão exaustos, que basta uma situação que nós não entendemos, que nós, da mesma forma, ou como Elias, Deus, basta, tira a minha vida, ou o que eu estou fazendo com a minha vida?
O que eu estou fazendo neste lugar? Sofrendo essas situações. Esse ribeiro de Quiriate era esse lugar onde Elias estava vivendo. Deus mandou que ele fosse para lá e ele ficasse naquele lugar acampado. E ele fica naquele lugar. Glória a Deus. O texto diz que ele recebia essa comida dos pássaros e ele bebia água desse ribeiro. Mas depois de algum tempo, o que acontece? Mais uma situação inesperada com esse homem de Deus. Literalmente, o ribeiro seca. Porque ele tinha profetizado que isso aconteceria e essa seca alcançou o seu ribeiro. Aquela fonte de água que sustentava Elias também desaparece. Ou seja, o lugar para onde Deus o havia enviado deixou de ter a provisão que tinha no início. E essas coisas vão dando um nó às vezes na nossa cabeça. É por isso que esse momento é tão marcante na história. Mesmo estando exatamente no lugar que Deus mandou, Elias precisou lidar com o fato de que a provisão daquele lugar tinha acabado. Ele não falou nada para ninguém, a gente não acha, pelo menos aqui, porque ele estava sozinho, solitário, ele e Deus. Mas de alguma forma ele precisou elaborar essa questão, meu Deus do céu, né? Parece que a coisa só está piorando, agora que eu estou nesse lugar que o Senhor mesmo me mandou, algo inesperado de novo me alcança. A fonte que o sustentava acabou. Frustração? Não tem como isso não ser uma nova frustração na vida de alguém, e eu sei que nós podemos entender claramente isso. Isso levanta uma pergunta que muitos de nós já fizemos em algum momento da nossa vida. Se foi Deus quem me trouxe até aqui, por que isso acabou? Quando nós estávamos ali na Itália, história que pouca gente conhece, coisas mais particulares nossas, mas nós tínhamos também um grande desafio financeiro para ser vencido nessa nossa missão. Nós fomos por conta, nós tínhamos por tempo uma promessa de uma ajuda, essa ajuda ela foi real por um tempo, mas era insuficiente para nós. Nós precisaríamos levantar o nosso sustento ali. Nós não tínhamos por trás uma igreja que estava fazendo isso por nós, e é claro que a gente, pela fé, nós fomos para aquele lugar, e nós avançamos, e nós fomos de uma forma bastante corajosa, dirigida pelo Senhor. Mas dentro das coisas que nos sustentavam naquele lugar financeiramente, era um cliente que eu tinha. Esse era um cliente que eu trabalhava com eles na parte de publicidade, e aquilo se manteve por muito tempo. Eu fiz trabalhos para aquele cliente por mais de 20 anos. Eu não sei quem aqui atende um cliente por 20 anos. Mais de 20 anos. Aqui. 15. É difícil. 20 anos. E o que aquele cliente fazia? Todas as vezes que eu mudava, era assim, lá em Londrina, eu mudei para Florianópolis, ele continuou, eu continuei fazendo o trabalho para ele. É uma rede de supermercado grandes lá do Paraná, São Paulo, que se chama Mufato. Eu fazia todas as embalagens daquela empresa, e eu fui lá falar com eles que nós estávamos indo para a Itália. E para eles não, essa situação não importou, porque muita coisa eu fazia já pela internet para eles, enfim. E eu continuei recebendo um salário deles. Eu tinha esse ganho como parte do nosso sustento lá na Itália. Era algo considerável para nós. Todos os meses eles me pagavam uma quantia fechada, independente do trabalho que eu fazia. E era um momento muito abençoado desse projeto, porque existiam mais de 200 embalagens no mercado, e eu apenas, quando essa embalagem, ela precisava de uma pequena alteração, eu fazia essa alteração, eu conferia todas as vezes que ela ia para a gráfica, se estava tudo certo. Eu gastava 1, 2 horas, talvez, nesse trabalho por semana. E nós fomos para lá com essa ajuda. E essa ajuda foi muito, mas muito importante para nós, somando com as outras coisas que a gente fazia para levantar o nosso sustento. Mas o que acontece? De repente,
20 anos depois, o filho do diretor master da companhia, ele se forma em publicidade. Daí não tinha como competir, né? Ele abre uma agência e a conta vai para ele. E eles fazem uma ligação para mim e falam, meu Deus, a gente está muito feliz, satisfeito. Tá. Daí eu falei, vixe, vem, né? O cara elogiando assim, né? A partir do mês que vem, a gente vai encerrar o nosso contrato com você, né? E confesso para vocês que foi uma grande frustração. Você não está falando de Elias? Não, agora eu estou falando de mim. Porque a gente está falando, na verdade, de nós. Amém? Algumas coisas vão acontecendo conosco que, se nós formos muito, mas muito francos com Deus, nós vamos chegar neste lugar que algumas coisas que a gente não entende, elas geram em nós uma grande frustração. É claro que tem uma razão e aquilo me frustrou, minha esposa sabe como aquilo abateu a minha alma. Poético, né? Eu falei para eles, não, tudo bem, eu estou com a alma abatida, mas eu sei como aquilo abateu a minha alma naquele momento. Mas nós estávamos em algo que era de Deus, como uma provisão importante como aquela para nós, de repente, desaparece. Voltando para Elias, depois disso, onde ele perde a água que estava com ele, Deus envia Elias para a casa de uma viúva, a viúva em Sarepta. Foi profetizado aqui também a história da viúva, mas é outra viúva, é 2 Reis, capítulo 4, que é a viúva que o seu discípulo Eliseu também teve pelo caminho. São histórias parecidas. Impressionante como Deus vai trazendo uma direção para nós. Porque aqui, nessa situação, Elias agora sendo enviado por Deus para uma casa específica, mais uma missão. Parece que agora a situação vai melhorar, porque Deus tira ele daquele lugar, Deus manda ele para o novo, mas acontece uma outra crise com este homem. O filho daquela viúva, que ele foi chamado para socorrer de uma forma espiritual, ele morre. Zica total na vida desse Elias, né? Se fosse a minha avó lendo essa história, ela ia falar para mim, Valdinho, manda benzer esse homem, só vai dando errado. A minha avó era a frase favorita dela, né? O filho dessa mulher morre, e a mulher olha para Elias e diz algo muito duro para ele. Você veio aqui para trazer à memória o meu pecado e matar o meu filho? Agora Elias precisava lidar com uma acusação dentro da própria casa que ele estava hospedado. É frustração. Agora, quando a gente chega no capítulo 18, e eu acelero aqui, glória a Jesus, para aqueles que estão com fome, quando a gente chega nessa história, finalmente, que leva Elias a essas palavras francas com Deus, capítulo 18, Monte Carmelo, ali acontece uma das maiores manifestações do poder de Deus em toda a Bíblia. O fogo literalmente desce do céu. O povo declara que o Senhor é Deus. Os profetas de Baal são derrotados. Chuva volta depois de muitos anos de seca. Aleluia! Naturalmente, aquilo é claro que gera uma grande expectativa naquele homem. Agora a situação vai mudar. Agora a minha missão, ela teve, e eu enxergo o êxito. Agora Israel vai mudar, agora Acabe, ele vai se arrepender, porque algo extraordinário aconteceu e Deus me usou para isso. Agora a idolatria acaba nessa nação. Mas quando nós chegamos no capítulo 19, nós percebemos algo. Nada mudou.
Jezabel manda um recado dizendo que Elias será morto. A idolatria continua, o sistema continua o mesmo e a perseguição continua. Frustração. E aqui talvez esteja a maior frustração de Elias. Não foi apenas, ou não foi o medo de Jezabel, foi perceber que a grande vitória espiritual não produziu a mudança que ele esperava. Então, o homem que enfrentou centenas de profetas foge para esse lugar, foge para o deserto. Ele se senta debaixo de uma árvore e diz algo que revela finalmente o estado da sua alma: Senhor, basta. Elias visivelmente estava cansado e profundamente frustrado com os seus resultados. Agora, o lindo é que exatamente nesse momento que Deus se encontra com ele, Deus sabia que o que Elias precisava nesse momento, depois de tantas frustrações ou falta de respostas, Deus sabia que ele precisava era de cuidado. Porque antes de restaurar o ministério de alguém, o ministério de Elias, Deus primeiro, ele restaura a alma daquela pessoa. Ele precisa colocar todas as coisas no seu lugar. Tomar e curar um acúmulo de frustrações que aquela pessoa estava vivendo. E eu chego ao tema da palavra: o poder destrutivo das frustrações. A gente viu isso aqui na vida de Elias, claramente. Frustração é quando algo acontece, ou melhor, quando algo não acontece da forma que você queria. Isso é significado de frustração. Ela vem, a frustração, de planos que falharam e de expectativas que não aconteceram. Isso tem um nome na Bíblia: frustração. A história de um homem que chegou a esse ponto de um esgotamento profundo. Mas a pergunta importante agora para nós é: como saber quando uma pessoa, ou melhor, como saber quando eu estou entrando neste lugar de abatimento da minha alma, também por causa de frustrações? Como será? Porque o importante para nós agora, o mais importante, somos nós, diante de Deus, daquilo que eu creio que Ele está provocando dentro de nós nessa noite. Nós temos alguns sintomas para a gente tentar se localizar neste mapa da nossa alma. Principais sintomas de uma pessoa que está com a sua alma abatida. Não precisa anotar, mas levante o seu dedo espiritual. Principais sintomas, se você também, por causa de frustrações, está com a sua alma abatida: irritação constante e pouca paciência. Nós falamos no live ontem dos jovens, a respeito um pouquinho do dom, do fruto do Espírito, e a gente foi unânime em entender que a gente precisava de mais paciência. Eu não sei se é porque a gente está usando muita paciência, né? Então, se você tem algo que você usa muito, você precisa repor, né? Irritação constante, pouca paciência, é uma das primeiras manifestações. Pequenas coisas começam a nos incomodar demais. Nós passamos a reagir de uma forma mais dura, até mesmo do que nós gostaríamos. Quando a nossa alma está
cansada, quando nossa alma está abatida ou próxima dessa situação, a nossa paciência, ela simplesmente desaparece. Segundo sintoma importante para nós deixarmos o Espírito Santo revelar como está a nossa condição hoje, é um cansaço constante. Você tem sentido um cansaço que não passa? Até coisas simples, elas de repente parecem pesadas demais. No caso de Elias, Deus faz algo interessante. Antes de falar qualquer coisa para ele manda Elias dormir. Vai dormir, Elias. Vai dormir, depois de conversa. Ele fala, vai dormir e comer. Meu Deus do céu, né? Terceiro sintoma de uma pessoa que está com a sua alma abatida, um isolamento emocional. A pessoa começa a se afastar. A pessoa sente que está sozinha. Evita abrir o coração. É incrível como a gente acha todas essas coisas nessa história de Elias. Ele foge para o deserto, ele é levado para aquele lugar, ele fica sozinho, debaixo de uma árvore. Em algum momento ele até questiona para Deus que só sobrou ele. Um isolamento emocional, fruto de uma alma que está abatida. Mas glória a Deus, igreja, que a Bíblia também fala a respeito de passos práticos, para que a cura das nossas frustrações, e Deus possa tocar nelas e resolver cada uma delas, também aconteça. Porque, me perdoa dizer isso para você, nós continuaremos tendo frustrações. É claro que você não precisa dizer amém. Mas não vai deixar de ser uma verdade. Nós continuaremos sendo frustrados nas nossas vidas. Continuaremos. Agora, se a frustração gera essa alma batida e nos desliga de coisas que são muito importantes para nós, processos de Deus, projetos de Deus, e nós alcançarmos essa palavra primeira de paz nas nossas vidas, o que nós precisamos fazer quando nós encontrarmos de uma forma corajosa, daqui para frente, novas frustrações? Porque as que nós temos hoje, nós precisaremos colocá-las diante do Senhor, entender o que a Bíblia fala, que é uma palavra de Deus para nós as confrontarmos, mas isso vai precisar estar gravado nos nossos corações, para as nossas próximas frustrações. Mas o importante é as frustrações que de repente, até aqui estavam abatendo a minha alma, elas precisam ser liberadas. Em um determinado momento do louvor, não sei se você ouviu a Simone ministrando, mas ela falou algo que ela sentia do Espírito naquela hora, que o Senhor havia nos trazido para cá, para nós fazermos uma entrega nessa noite. Existiam coisas que nós precisaríamos entregar, e eu ouso dizer para vocês, em nome de Jesus, que as nossas frustrações, cada uma delas, precisa ser entregue nessa noite diante do Senhor. Talvez você esteja vivendo nesta condição. Talvez você tenha experimentado muito tipo de frustração. Frustração com a sua vida profissional, com o seu trabalho, frustração com o seu próprio resultado. Talvez frustração dentro do teu casamento. Talvez você está frustrado com relacionamentos, frustrado talvez com o seu ministério, frustrado talvez com coisas que não aconteceram, ou talvez frustrados porque em algum momento aquilo que veio contra você te derrubou, te tirou algo, te roubou algo. E a Bíblia fala para nós que quando nós entendemos isso, assim como aconteceu com Elias, é linda essa história até o final. A
apesar de até aqui parecer ser muito trágica e negativa, não é. Deus chegou aonde Ele precisava chegar naquele homem, como Ele também tem feito comigo, como Ele também precisa fazer com cada um de nós. Nós passamos por frustrações, essa é a verdade. Nós passamos. A Bíblia mostra para nós que uma vez que nós entendemos isso da parte do Senhor, nós precisamos aceitar de novo, talvez, que é Deus que está governando a minha vida. É o primeiro passo que nós precisamos dar depois de identificar que existem frustrações dentro de nós. Deus, o Senhor continua no governo. O Senhor sabe quais são os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Nem tudo, Deus, eu vou entender ou talvez até concordar. Te digo isso, Senhor, com muito temor. Mas isso nunca vai mudar o fato de que o Senhor continua tendo o controle da minha vida. É o primeiro passo que nós precisamos dar para deixar Deus lidar com as nossas frustrações de verdade. Segundo passo, reconhecer as nossas frustrações diante de Deus e permitir que Deus trate o nosso coração. Igreja, meus amados, não finja mais diante de Deus que está tudo bem. Abra o seu coração em oração e apresente a Ele todas as coisas que te feriram, todas as coisas que te decepcionaram e que cansaram a sua alma. E por último, queria chamar os irmãos aqui dos Salmos. Por último, volte a alinhar a sua expectativa em Deus. Amém? Quando nós colocamos a nossa esperança, e aqui eu volto no começo, quando nós colocamos a nossa esperança em pessoas, em processos, em resultados, nós vamos nos frustrar facilmente. Mas quando a nossa esperança está em Deus, finalmente o nosso coração, ele alcança descanso e paz. Amém? Fique em pé comigo. Nós precisamos orar nessa noite, é muito importante que a gente faça isso, cada um de nós. Talvez aqui, nessa noite, esteja acontecendo exatamente isso que a gente encontra nessa história. Talvez você reconheça algumas coisas tão presentes em você: irritação constante, cansaço que não passa, um desânimo profundo, pensamentos negativos, vontade de se isolar. Mas saiba que Deus está aqui para cuidar de você. O Senhor não está dizendo nada contra a tua fé. O Senhor não está acusando você não ser um homem de Deus, não ser uma mulher de Deus, que você não tem coragem, que você não fez a coisa certa. Deus não fez isso com Elias. Deus simplesmente está aqui nessa noite para cuidar de você. Esses sinais não significam que você perdeu a sua fé. São apenas sinais para Deus de que você precisa do cuidado dele. E a boa notícia é que Deus não abandona ninguém que chega neste lugar. Pelo contrário, Ele se aproxima mais. Ele se aproxima para curar a alma, para restaurar o coração que foi ferido pelas frustrações acumuladas em uma vida inteira. Feche os teus olhos. Enquanto nós estivermos agora adorando ao Senhor, eu queria chamar você rapidamente aqui à frente.
nós não estamos aqui para olhar para ninguém, nós estamos aqui para olhar para o Senhor e buscar aquilo que nós temos disponível para nós diante do altar do Senhor, diante da sua mesa, diante deste lugar de cura, de restauração. Se você sente que você precisa desse cuidado de Deus nessa noite, que você precisa ser cuidado por Ele, que todas essas questões, talvez que estão aí até bagunçadas e você não consegue nem organizar o seu estado para dizer para Deus como Ele realmente está, mas você sabe que frustrações aconteceram, coisas aconteceram e você entende que é a noite de você se derramar diante do Senhor e dizer isso para Ele: Deus, eu entrego cada uma das minhas frustrações, trata comigo nessa hora, Senhor. Enquanto nós adorarmos o Senhor, é o tempo para nós fazermos isso juntos nessa noite. Se você sente da parte do Senhor, vem aqui, para que Ele cuide de você e para que Ele cure cada uma das suas frustrações, em nome de Jesus.